Mas, assim, a gente falava sobre a questão da acessibilidade. Hoje em dia está muito mais fácil as pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. E apesar de ter partido de um gênero literário, hoje nós não vemos só livros, como a gente tem discutido aqui. Existem filmes, documentários e até podcast. Um podcast também que teve muita relevância esse ano foi A Mulher da Casa Abandonada, que falava não sobre um crime ali de assassinato, mas sobre racismo. E aí é outro ponto que a gente vê. E também trabalho escravo. E aí é outro ponto que a gente vê. Apesar da maioria, né, da quantidade ali principal ser de casos de assassinato, a gente tem outras coisas que estão sendo discutidas hoje em dia, como o racismo, esse trabalho escravo, ganhando também espaço na mídia, ganhando também essa projeção, porque também são casos que chocam, né? Uma pessoa mantida em cárcere privado por anos, a vida toda, que não sabia a data de nascimento dela, que sofria racismo, sofria, né, várias agressões físicas, verbais, também choca. E por ser algo que está mais próximo da nossa realidade, algo que a gente encontra e tem sido muito discutido, pode gerar algumas reflexões para as pessoas que acompanham, do tipo, eu estou vendo o que essa mulher fez, mas será que eu seria capaz de fazer? Será que eu cometeria isso? E se fosse com alguém da minha família? O que isso pode despertar nas pessoas que consomem esse tipo de conteúdo? É uma ótima pergunta, inclusive. Então, não somente a violência no sentido do homicídio, do assassinato, mas o racismo também é uma forma de violência, né? Qualquer tipo de preconceito ou discriminação também são formas de violência. Então, a partir do momento que isso ganha exposição na mídia, seja no podcast, na televisão, no cinema, isso gera uma discussão social. E eu acredito que gerar o debate já é um mérito importante. Mesmo se você tenha opiniões que sejam discordantes, mas o fato das pessoas estarem falando sobre o assunto já é algo importante para suscitar a discussão. Então, a gente nunca vai considerar que uma coisa seja um problema se a gente não discutir aquilo como um problema. É a questão, por exemplo, de que durante muitas décadas o racismo no Brasil foi uma coisa negada, inclusive por intelectuais, inclusive da sociologia. Então, se a gente pega ali os teóricos da década de 30, Gilberto Freire, por exemplo, Casagrande Senzala, que é um livro que eu acho que todo mundo que fez faculdade ali já ouviu falar. Já. Que fala dessas relações étnico-raciais, sobretudo no período colonial, e que houve uma aproximação, segundo ele, maior entre esse universo branco, né, da Casa Grande e o da Senzala, que são dos negros que eram escravizados. Isso, na visão dele, gerou uma relação de adocicamento, né, uma relação de proximidade, o que tornou a escravidão, na visão dele, mais branda do que ela poderia ter sido. Não que não houve violência, obviamente teve, né? Cerceamento de liberdade, violência física e etc. Mas ele acredita que houve um abrandamento dessas relações a partir de certo momento e que isso vai culminar na nossa sociedade, que é miscigenada racialmente e que é multicultural por causa dessa influência, né? Mas daí, tudo bem, aí é uma análise que faz sentido. Mas daí dizer que isso gerou uma sociedade onde há uma democracia racial, aí já é um pouco demais. É verdade. Já é extrapolar o argumento, né? Então, essa extrapolação de argumento, durante muito tempo, ela foi defendida como bandeira no Brasil. A partir da década de 30, né, a vender para o exterior a ideia de uma sociedade onde não existia racismo, onde não há preconceito, onde todo mundo vive de maneira harmoniosa e pacífica, né, independente da sua condição ou origem étnica, fez com que colocasse esse assunto para debaixo do pano, debaixo do tapete, né? E aí, quando você não discute, isso não é um problema, porque não está sendo debatido. Então, as pessoas realmente acreditavam e ainda acreditam, algumas delas, que não existe racismo no Brasil. E isso é utópico, né? Obviamente, né? Um mito, no sentido de uma falsa narrativa, não é verdade.